todos vocês que estão aí me vendo agora. A gente tem um bate-papo muito especial hoje. A gente vai falar sobre envelhecimento. Antigamente a gente dava o tema dessa aula, o nome dessa aula de rejuvenescimento. Mas com o tempo, eu vou falar que eu peguei um pouco de birra, um pouco de bode dessa palavra de rejuvenescimento. Por quê? Porque a gente não tem que querer rejuvenescer. A gente tem que querer envelhecer bem para nossa idade. E é sobre isso, sobre explicar os mecanismos de envelhecimento, que é o nosso bate-papo hoje. Vem comigo. Você sabe como funciona o processo de envelhecimento? A gente às vezes pensa que isso só se manifesta na pele. Então a gente vê essa pele ficando mais flácida, com mais ruga, essa sensação de derretimento do rosto. Mas na verdade não é só a pele que está envelhecendo. Todas as estruturas envelhecem junto com a pele. Então toda a nossa parte óssea, a nossa parte muscular, todas as camadas da pele, seja a camada de gordura, a derme e a epiderme, todas essas camadas vão envelhecendo conjuntamente, e é isso que determina o envelhecimento visível que a gente observa na pele das pessoas. Então, tratar a pele é somente um dos passos. Logicamente que tem coisas que a gente não consegue reverter, a gente não consegue mudar, mas é importante saber que mesmo fazendo uma rotina de skincare adequada, mesmo usando produtos que sejam voltados para envelhecimento, a gente vai ter essa progressão do processo de envelhecimento da pele. A gente começa a observar esse processo de envelhecimento lá por volta dos 20, 25 anos. A partir desse momento existe uma quebra, uma destruição progressiva do nosso colágeno na pele, além da destruição também, da absorção de outras estruturas que nem eu falei para vocês anteriormente, dos músculos e da parte óssea também. E vocês sabem por que a gente envelhece? Existem diversas causas implicadas no nosso envelhecimento. Os fatores genéticos, que são esses fatores familiares e herdados, eles são muito importantes para determinar se a gente vai envelhecer bem ou mal. Então eu dou um grande exemplo disso, que é a Sandy e a mãe dela, que elas têm um envelhecimento, a gente vê que a genética da família delas é muito favorável. Isso então a gente recebe, a gente não escolhe, tá? Além disso, a gente tem fatores hormonais envolvidos no envelhecimento e a gente tem também a produção de radicais livres, que são moléculas produzidas o tempo inteiro pela gente. Então eu agora estou produzindo um monte de radical livre. Então conforme a gente respira, se alimenta, se mexe, a gente vai produzindo essas moléculas de radical livre e elas vão lá nas nossas células do corpo e vão envelhecendo elas. Por isso que a gente tem que usar ativos na pele que são antirradicais livres, que são chamados antioxidantes. Então, ingerir alimentos ricos em antioxidantes e usar antioxidantes na pele são fatores muito benéficos para retardar o envelhecimento. Além disso, a gente sabe que movimentos repetidos, então piscar muito, sorrir, falar muito, faz com que a gente fique movimentando muito a musculatura e determine o surgimento de rugas nessa região. Mas não é só disso que é o envelhecimento, ele é muito global, ele é amplo, então existem muitos fatores que vão determinar que a gente envelheça mais rapidamente. E o mais famoso deles é a exposição prolongada ao sol, principalmente naqueles horários mais perigosos e sem uso de protetor solar. Então já sabem que é uma coisa que a gente deve evitar. Além disso, morar em lugares poluídos, ter muita sujeira na pele, não remover a maquiagem, não limpar adequadamente esses resíduos de poluição, de sujeira, de make que ficam na pele, envelhecem precocemente a nossa pele também. Fumar deixa a pele mais amarelada, deixa a pele mais flácida, enruga a pele e também mancha a pele muito mais precocemente. Má alimentação. A gente sabe que o consumo excessivo, principalmente de açúcar, causa envelhecimento precoce da pele. Infelizmente, o açúcar que a gente gosta tanto, ele faz com que a nossa pele tenha o chamado processo de glicação. E a gente vai conversar sobre esse processo de glicação lá na frente. Eu vou explicar como que o açúcar envelhece a sua pele. O estresse libera um monte de hormônios, assim como dormir mal libera uma série de substâncias que vão envelhecer mais a pele. E por fim, falta de rotina de cuidado com a pele. Não ter o skincare, não ter uma rotina de cuidado vai fazer com que sua pele não envelheça tão bem como ela merece. E como é que a gente observa o envelhecimento na pele? Quando a gente olha para uma pessoa, como é que a gente vê que ela está envelhecendo? É muito simples. A gente acaba vendo o surgimento de linhas finas, de vincos, de sulcos na pele. Então, sulcos são essas depressões mais profundas que a gente tem na pele. Os poros vão ficando mais dilatados. A gente tem flacidez, perda de elasticidade, perda do brilho, perda da luminosidade. A pele vai ficando progressivamente mais manchada, mais opaca.
todos esses sinais são do processo de envelhecimento. Esse processo é progressivo. A gente geralmente observa o surgimento de linhas bem fininhas aqui, bem na pálpebra inferior, lá na faixa dos 20, 25 anos. Conforme a gente vai envelhecendo, dos 25, 30, 35, a gente já começa a ver as linhas mais fundas, principalmente aqui os pés de galinha na lateral dos olhos, mas a gente começa a observar umas rugas um pouco mais profundas no rosto, na região da testa, e a partir dos 30 anos, começa a trabalhar uma enzima na gente que ela vai iniciar a nossa quebra de colágeno. Essa enzima que surge na gente lá na faixa dos 30 anos, ela começa a destruir nossas fibras de colágeno, destruir as nossas fibras de elastina, inicia um processo de flacidez, né? Então, perda de elasticidade que a gente observa com o surgimento de uma sensação de derretimento do rosto e o surgimento de flacidez, principalmente aqui no terço inferior da face. Quando nós chegamos na faixa dos 45, 50 anos, começa o processo do climatério e a gente acaba entrando na menopausa. Essa diminuição hormonal determina um ressecamento mais intenso da pele, uma destruição progressiva do colágeno e mais flacidez, perda de viço e ressecamento da pele. E não pensem vocês que só a pele envelhece. O cabelo também envelhece. A gente observa com o cabelo mais ressecado, mais opaco, a densidade dos fios diminui e aquela sensação de que a gente antes tinha um rabo de cavalo muito grosso e com o tempo a gente vai ficando com um rabo de cavalo cada vez mais fininho e cada vez mais opaco. Bom, todo mundo vai envelhecer, mas a gente pode escolher envelhecer bem. E para isso a gente pode tomar alguns cuidados e a gente pode escolher alguns caminhos que vão facilitar o nosso envelhecimento, como ter um estilo de vida saudável, evitar a exposição solar agressiva e excessiva e ter uma rotina de skincare, não abrir mão de rotina de cuidado com a pele. Falando em envelhecimento, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o envelhecimento de uma região muito especial e uma queixa muito frequente no consultório, que é o envelhecimento da região das pálpebras, a pele ao redor dos olhos. Então é muito comum que essa região seja uma queixa porque é a primeira área a envelhecer. O primeiro sinal de envelhecimento é visto na região da pálpebra, como eu falei para vocês, lá na faixa dos 20, 25 anos. E agora, com essa história da pandemia, que a gente tem usado mais máscara e o rosto fica coberto, os olhos eles estão muito à vista. Então, busca de procedimentos e tratamentos para essa região, eles estão muito mais frequentes. Além disso, a gente não pode esquecer que o nosso movimento repetitivo de piscar, de sorrir, funciona como se a gente estivesse amassando um papel, como se a nossa pele fosse um papel que está constantemente sendo amassado. E aqueles vinquinhos eles vão permanecendo e a gente vai vendo na pele na forma de linhas bem fininhas. Essa região da pálpebra é uma região muito característica e a pele dessa região é diferente da pele do resto do rosto. A pele da pálpebra ela é muito delicada e ela é extremamente sensível. Eu não sei se vocês sabem, mas a pele dessa região ao redor dos olhos, a pele da região palpebral, ela é uma pele delicada e sensível. Ela é 7 vezes mais fina do que a pele do resto da nossa região do corpo e do rosto. Então vejam como é importante a gente dar uma atenção especial e usar produtos que sejam específicos para essa região. Ela é muito mais sensível ao sol e também ela aparenta muito mais falta de hidratação se a gente não usa os hidratantes corretos nessa região. Além disso, ela é uma região onde a gente tem um acúmulo muito importante de vasos. Então, tem vários vasinhos que ficam embaixo da pálpebra, muitas vezes visíveis em algumas pessoas, em outras nem tanto, mas eles determinam uma maior absorção dos produtos que a gente usa nessa região. Além do excesso de vasos que ficam na pálpebra, a gente tem uma predisposição a um cúmulo de pigmento na região, isso vai dando aquela sensação de uma olheira mais escurecida, mais acastanhada ou arroxeada, e também tem uma característica muito específica dessa área, que é a predisposição ao acúmulo de líquido ou ao acúmulo de gordura nessa região, que a gente observa como aquelas bolsinhas ao redor dos olhos, que dão aquela aparência, aquela sensação de olhar cansado. Como é que a gente pode observar o envelhecimento na região dos olhos? Existem diversos tipos de envelhecimento e eu vou contar agora para vocês quais são eles. O primeiro tipo de envelhecimento da região da pálpebra é a olheira pigmentada, que
que são aquelas manchas escuras, acastanhadas, às vezes castanho-arroxeadas, que ficam nessa região da pálpebra. Ela é muito mais comum observada em famílias, então às vezes a gente vê vó, mãe, filha, todas com essa característica de uma olheira mais escura. Isso acontece porque essas pessoas têm muitos vasos nessa região e também mais acúmulo de pigmento. Um outro tipo de envelhecimento dessa região são as bolsas de gordura ou acúmulo de líquido ao redor dos olhos. Então, dessa sensação de olhar pesado, de olhar cansado. E é exatamente por isso, essa região acumula líquidos ou acumula células de gordura que ficam com a aparência de uma bolsinha na pele. Geralmente, essa pele também está flácida. Então, muitas vezes, melhorando a flacidez da pele, a gente consegue melhorar essa sensação de bolsinha. Um outro tipo de envelhecimento são as olheiras profundas ou também olheiras encovadas. Esse tipo de envelhecimento ele é constitucional. O que significa isso? Que geralmente ele é familiar, então são estruturas ósseas de algumas famílias que deixam esse olhar mais fundo. Mas eu falei para vocês antes que o envelhecimento causa uma absorção dos nossos ossos. Então, com o tempo, todo mundo acaba tendo um pouquinho de olhar encovado. As ruguinhas ao redor dos olhos, os pés de galinha e essas rugas que a gente fica na pálpebra inferior, elas são geradas pelos movimentos repetidos de piscar, de sorrir. Então, invariavelmente, a gente vai acabar envelhecendo com essas linhas de expressão nessa região. E o último tipo de envelhecimento da região dos olhos é a flacidez, que a gente geralmente observa na pálpebra superior como uma pelinha que fica ali. No final do dia, a pessoa fica com uma sensação de olhar pesado, olhar cansado. Então, essas pelinhas são muito flácidas e acabam deixando a pele da região dos olhos com essa sensação de que estica e não volta direito. Bom, a gente já conversou que envelhecimento é um processo fisiológico e que todo mundo vai passar por ele. É importante que a gente tenha empatia e que a gente ajude as pessoas que têm mais dificuldade de transitar nesse processo. Eu sempre falo para as pacientes que chegam no consultório que a gente pode envelhecer melhor, que a gente pode envelhecer bem. E uma grande estratégia para isso é a gente realçar os pontos positivos da pessoa e tentar esconder aqueles defeitos ou aquelas coisas que incomodam. Mas nunca ficar apontando coisas que são muito chamativas ou que possam levar a pessoa a ficar com alguma sensação de baixa autoestima. Eu gosto muito de estimular o que a gente chama de pré-juvenation. O que é isso? É a gente prevenir o envelhecimento, tendo estilo de vida saudável, uma boa alimentação, sendo feliz. Então, tudo isso ajuda a gente a entender o processo de envelhecimento e ser feliz com ele. É muito importante a gente lembrar que todo mundo vai passar pelo processo de envelhecimento. Apesar da queixa principal ser das mulheres, cada vez mais os homens também se preocupam com beleza, com autoestima, e a gente tem que saber orientar adequadamente uma rotina de cuidados para os homens também, que afinal de contas merecem, mas são muito mais práticos do que as mulheres. Eles têm mais colágeno do que as mulheres e as alterações hormonais neles são mais tardias. Então, o envelhecimento do homem, ele geralmente é percebido mais tardiamente do que o envelhecimento da mulher. Mas, vamos ajudar os homens a se tratar também. Bom, o que todo mundo quer saber é como a gente pode prevenir o envelhecimento. Então, primeiro de tudo, higienizar bem a pele, ter uma rotina de limpeza, não pular a limpeza da pele, tirar a sujeira, tirar a poluição, tirar o resto de maquiagem no final do dia. A gente não pode esquecer de usar um bom hidratante, alguma substância que hidrate a nossa pele, que restabeleça a barreira cutânea, que sempre ela é machucada e lesada ao longo do dia. A gente não pode esquecer do protetor solar, ele é uma etapa super importante para a gente evitar todos os danos da radiação ultravioleta, e também a gente pode hoje usar cremes que são tratamentos para a região. Então a gente tem cremes para a região do rosto, cremes para a região dos olhos. Então não esquecer de usar esses ativos que vão fazer com que as nossas fibras de colágeno sejam quebradas muito mais tardiamente, que uniformizem a pele, que previnam o surgimento dessas rugas. Além disso, a gente precisa ter hábitos de vida saudáveis, uma alimentação boa, uma alimentação equilibrada, rico em alimentos antioxidantes, que são aqueles que combatem os radicais livres. E como eu falei para vocês, a gente também tem que ter uma alimentação que tenha pouco açúcar, porque o açúcar causa o processo de glicação, que eu vou contar para vocês agora o que é. Imagina você pegando o açúcar e colocando numa panela para esquentar. Ele não vai virar um caramelo? Pois é isso que o açúcar faz na nossa pele também. Ele vira um caramelo com os processos enzimáticos que a gente tem e de calor que a gente libera conforme a gente vai vivendo. Esse caramelo, ele se gruda nas fibras de colágeno e se gruda nas fibras elastinas e deixam elas rígidas. E é por causa disso que a gente acaba tendo a flacidez da pele. Então, comer muito açúcar é extremamente danoso para a pele.
Agora que a gente já sabe prevenir o processo de envelhecimento, vamos falar um pouquinho sobre tratamento? Eu vou começar falando sobre os cuidados específicos para a região dos olhos, que é uma queixa muito frequente no consultório dermatológico. Primeiro de tudo, a gente deve remover bem a maquiagem, o resto de poluição que sobra na região dos olhos no final do dia. Sempre hidratar a região e usar produtos que sejam específicos para as áreas dos olhos. Então, existem produtos que são testados dermatologicamente, oftalmologicamente para essa região. Cuidado com a quantidade. Meia ervilhinha é o suficiente. Sempre usar os dedos de menor pressão. Então, o dedo anelar é uma excelente dica para a gente usar na região dos olhos. A gente faz movimentos de dentro para fora de forma delicada na pálpebra superior e inferior e pode finalizar com umas leves batidinhas para dilatar os vasos e aumentar a penetração dos ativos. O tratamento do rosto, do pescoço, também não pode ser negligenciado, não. Então, a gente pode hoje fazer tratamentos tanto orais quanto tratamentos tópicos. Dos tratamentos orais, a gente sabe que o colágeno usado via oral e alguns antioxidantes, eles têm bastante benefício na pele e são bem interessantes para a gente usar para prevenir o nosso envelhecimento. Mas, antes de tudo, uma alimentação balanceada, rica e colorida é a melhor estratégia para a gente obter todos esses nutrientes. Fora isso, a gente tem que ter uma rotina de skincare que tenham ativos sabidamente rejuvenescedores. E a gente vai conversar sobre alguns ativos que são consagrados em relação ao envelhecimento. E nunca esquecer de fazer o tratamento dermatológico conjunto no consultório. E dentre eles a gente tem um monte de opção. Toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, peelings, lasers. As opções são inúmeras e para cada tipo de pele existe um tipo de tratamento. Eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que são os ativos que estão dentro daquele creme que a gente gosta de usar no rosto. Você sabe para que serve cada um desses ativos que estão lá dentro? Vamos conversar um pouquinho sobre a vitamina C, que é um ativo que eu gosto muito. Tem muita evidência científica em relação à vitamina C e o uso dela é muito amplo. Ela tem ação antioxidante, ela combate aqueles radicais livres que envelhecem a pele. Ela tem ação uniformizadora, ela é protetora solar, ela é hidratante. Os benefícios dela são inúmeros, mas aqui nessa aula específica a gente quer falar que ela tem uma ação para ruga, ela tem uma ação combatendo as linhas, as rugas e a flacidez da pele. O ácido glicólico é um ativo que vem sendo cada vez mais usado na dermatologia porque ele tem uma ação muito especial que é o estímulo à renovação celular. Ele faz com que nossas células da pele sejam trocadas mais rapidamente, estimulando o surgimento de células jovens, muito mais bonitas, muito mais saudáveis, uniformizando a pele e fechando os poros. A vitamina B3, também chamada de nicotinamida, ela tem ação hidratante na pele, ela é iluminadora e tem uma ação antioxidante combatendo os radicais livres que vão determinar o surgimento de rugas e de sulcos na pele. Os peptídeos são ativos ultramodernos. Eu, particularmente, adoro usar peptídeos. Como é que eles agem? Eles são moléculas que vão até as nossas células produtoras de colágeno e fazem elas trabalharem mais. Então, eles fazem um estímulo à produção de colágeno. Então, eles são especialmente bons para as pessoas que já têm flacidez na pele. O ácido hialurônico vem sendo cada vez mais popularizado pelas suas grandes vantagens. O ácido hialurônico em moléculas grandes tem uma capacidade de esponja, então ele tem uma ação ultra hidratante na pele, deixando nossa pele bem hidratada. Quando as moléculas do ácido hialurônico são menores, ele tem uma ação de preenchimento de rugas e sulcos, então tem uma ação potente rejuvenescedora. A pitaia é uma fruta riquíssima em antioxidantes, então ela tem uma ação inibindo o surgimento de radicais livres e mantendo a pele iluminada. O resveratrol, ele é uma substância antioxidante que está presente na uva, também combate os radicais livres, e ele tem uma ação muito boa para prevenir rugas, manchas e o surgimento precoce de flacidez. A vitamina E tem uma ação antioxidante, ela combate os radicais livres e ela tem uma ação
similar a uma proteção solar. O que significa isso? Ela deixa a nossa pele mais resistente ao sol. Isso não significa que a gente deve deixar de usar o protetor solar. Ela é um complemento.